Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Química Geral. Estamos gravando aí alguns vídeos, exercícios, né? A ideia agora é falar um pouquinho sobre eletroquímica, né? Você deve ter visto os videozinhos lá sobre a Química Geral, né? A gente fez lá 5 exercícios daquela lista, só tinha faltado um, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, mande a pergunta lá na tutoria que a gente responde. Agora a ideia é rever alguns assuntos sobre a eletroquímica, a pilha e a parte da eletrólise, tá? Então tem uma lista de exercícios lá para vocês postados. Não vou resolver todos, tá? A listinha tem 13 exercícios, dessa vez eu não vou resolver todos. Vou resolver um de cada modelo e aí os outros é meio que repetição. O gabarito está postado lá junto também com a lista, tá? Tendo alguma dúvida, não deixe de nos procurar, professora Luciane e eu estamos lá para ajudá-lo sempre que possível, tá? Sempre que necessário, aliás. Possível sempre vai ser possível, mas sempre que necessário. Tranquilo, galera? Então, vamos começar ali, vamos puxar o slidezinho, nosso primeiro exercício selecionado para hoje. Então, para você entender bem o nosso exercício, já tem em mente essa tabelinha aí, ó. A gente vai usar ela daqui a pouquinho, tá? Então, como é que funciona essa tabela? Você pode ver que para a esquerda, você tem ordem decrescente de facilidade de descarga de cátions, já falo sobre isso. E para a direita, você tem, a minha direita, você tem ordem decrescente de facilidade de descarga do ânions. Então, vamos pegar o cátion ali, ó. Veja que começa ali no AU, né, do ouro, mais 3, e termina lá no césio, mais 1. O que significa isso? Que quanto mais para cima estiver nessa linha, maior a facilidade que o elemento tem de descarregar elétrons, ou seja, fazer a eletrólise, tá? Então a gente vai falar sobre eletrólise. Então se eu fosse comparar ali, por exemplo, o ouro com o césio, né? Qual que teria uma maior facilidade de cátion de fazer uma eletrólise? Né? Seria o ouro, ordem decrescente, do maior para o menor. E se eu pegasse um ânion, veja lá, ó, começa com o cloro menos 1, que é o ânion é carga negativa, lembra, né? E termina no flúor menos 1. Então qual deles que teria uma maior possibilidade de fazer eletrólise? No caso aí seria o cloro, tá? Então tenha em mente isso, quanto mais para cima for nessa linha, nessa ordem, maior a facilidade dele tem de sofrer eletrólise e quanto mais para baixo, consequentemente menor teria a possibilidade dele fazer eletrólise, beleza? Então a gente vai voltar algumas vezes nessa tabelinha aí. Agora vamos lá para o nosso exercício. Então eu vou começar pelo exercício 2. Então vamos lá pegando primeiro os dados, né, que eu sempre gosto de ler o enunciado pegando os dados. Então ele diz assim, ó, os produtos que podem ser obtidos na eletrólise de soluções. Então ele falou ali o nomezinho, ó, eletrólise de soluções. Você pode escrever na sua tabela, na sua folha, eletrólise aquosa. Vai ser a mesma coisa, tá? Já você vai entender o que significa isso. Então são da eletrólise das soluções aquosas de cloreto de sódio. Eu já vou colocar a fórmula química aqui, tá? A representação. Cloreto de sódio, NaCl, e o nitrato de cálcio. Então vai ser o CaNO3,2. E aí com isso ele quer saber, né, quais são os produtos, né, de acordo com a eletrólise aquosa. Agora volte comigo aqui, ó. O que é a eletrólise? Então essa palavra eletrólise significa eletro, de eletricidade, lise, de quebra. Através da eletricidade, passando uma corrente elétrica, você vai separar as substâncias, vai fazer uma quebra através da eletricidade. O que é aquosa? Isso vai estar na presença de água. E se não estivesse na presença de água, fosse simplesmente pelo aquecimento, seria chamado de eletrólise ígnea, tá? Então eletrólise aquosa na presença de água. Então além dessas substâncias eu tenho também a água. Tranquilo? Então ele quer saber qual que vai ser o produto dessa eletrólise e, posteriormente, qual o produto dessa eletrólise. Então, vamos começar pelo NaCl. Então você vai pegar o NaCl e fazer a quebra, né, a separação do cátion e do ânion desse respectivo sal. Esse é bem fácil, né? Qual que vai ser o cátion? É o primeiro que aparece ali, ó, que é o Na, né, que é o sódio. E o ânion vai ser o Cl. O sódio ele está na família 1A da tabela periódica, carga mais 1, e o cloro na família 7A da tabela periódica, ou grupo 17, carga menos 1. Tá? Então eu fiz a eletrólise. Só que o problema é que eu tenho que fazer a separação do sal e também da água, pelo fato que a eletrólise tem a presença de água. Então a água, que é H2O, você vai separar. Como é que eu produzo uma água? Através de uma reação de um ácido mais uma base, forma sal e água. Qual que é a definição de ácido de acordo com a Arrhenius? Toda substância que libera H+, como único cátion. Então, para a água, você pode pensar que o cátion é o H+. E qual que é a definição de base? Toda substância que libera OH- em solução aquosa. Então, aqui você tem o OH-. Então, a água você pode separar, né, fazer a eletrólise desse jeito. Separando no cátion H+, e no ânion H-.
E aí qual que vai ser o problema? Nessa eletrólise, você vai ter 2 cátions e 2 ânions, e somente um deles que vai fazer eletrólise. Agora volte comigo no slide para você novamente ver a tabelinha, como é que ela funciona. Então veja lá. Então você tem os dois cátions, que é o Na+, e o H+. Qual que está mais para cima nessa tabela aí? Veja lá, está para a esquerda, né, que é um cátion. O Na ou o H, qual que está mais para cima? É o H, certo? Então se o H está mais para cima, significa que ele vai fazer eletrólise. Então vou marcar aqui, ó. Agora olhe na tabelinha da direita e veja qual o ânion que está mais para cima. É o Cl- ou o H-? Então pode ver que o Cl- é o que está mais acima de todos, né? Então vamos fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Beleza? Agora volte comigo aqui, ó. Então você tem o hidrogênio, que está mais acima, vai fazer eletrólise, e o Cl, que vai fazer eletrólise, tá? Então você vai pegar essas duas substâncias, essas duas representações, e vai montar duas reações. Cada uma delas você vai montar uma reação, tá? E aí você vai pensar assim, ó, o hidrogênio e o cloro, ambos são ametais, tá? Ambos têm acima de 4, aliás, o cloro tem acima de 4 elétrons na camada de valência, 4, 5, 6 ou 7 elétrons, trata-se de um ametal. 4 tem algumas exceções, tá? Mas vamos generalizar. E o hidrogênio, embora ele tenha um elétron só na camada de valência, a tendência dele é ficar igual ao hélio, de acordo com a regra do octeto, tá? Então ele também é um ametal. Então ambos ametais, você vai pensar assim, ó, eles são diatômicos. O que significa isso? Não todos, tá? Mas a grande maioria. Isso é tipo um macetinho. Todo ametal, quase todo ametal, ele vai ser diatômico. Vai ter 2 dele, tá? Da mesma forma o cloro. Esse Cl- vai produzir o Cl2. E aí, para montar a minha reação de eletrólise, está faltando elétrons, porque tem envolvimento com doação ou recebimento de elétrons. Então o H+ aqui, ele perdeu elétron, né? Carga positiva, né? Cátion perde elétron. A carga negativa ganha elétron, tá? Então de uma forma geral, né, tem envolvimento de elétrons. Aonde que você vai somar os elétrons? Outro macetinho, sempre do lado do NOx maior. NOx é essa carga. Aqui é mais 1, e substância simples, lembra que o NOx é 0. Aqui é menos 1, e lembra que substância simples, o NOx é 0. Então aqui, ó, mais 1 é maior do que 0. Então você vai somar elétron aqui, ó. Quantos elétrons? É só ver a diferença de cargas. Mais 1 para chegar em 0, a diferença é 1. Então eu somaria 1 elétron. Mas qual que é o problema? Tem que balancear a equação, né? 2 hidrogênios, aqui você só tem 1. Então você vai precisar de 2 desse. Então vai ser mais 2, que ele vai multiplicar, lembra do balanceamento? Então mais 2 para 0, a diferença é 2. Então você soma 2 elétrons aqui. E da mesma forma aqui embaixo, menos 1 e 0, 0 é maior. Então vou somar elétron aqui. O balanceamento deve ser válido também. 2 cloros para 1 cloro, tem que ter 2 aqui. Então 2 vezes menos 1 dá menos 2, para 0 dá 2 de diferença. Então vou somar 2 elétrons aqui. Beleza? Então essas são as reações. Só que esse Na com H, eles ficam em solução. E eles podem formar o quê? O Na mais o OH- em solução, eles podem formar o NaOH. Esse 1 vem aqui para baixo, esse 1 vem aqui para baixo. Tá? Então formando o NaH, que é a soda cáustica, daí fica um meio básico depois dessa reação. Tá? Então quando eu faço a eletrólise aquosa do NaCl, eu produzo o hidrogênio na forma de gás, o cloro na forma de gás, e a soda cáustica, na verdade, vai estar dissolvido, né, na forma aquosa, mas eles podem formar a soda cáustica, tá? Então esse é o produto aí. Outro nomezinho importante, ó. Veja que aqui a carga é positiva, tá? Então a carga positiva, bom, vamos falar isso mais para frente, tá? Para não confundir vocês. Primeiro vamos falar dos produtos, vamos se ater ao exercício. Agora vamos fazer do próximo aqui, ó, CaNO3. Então CaNO3, né, que é o nitrato de cálcio, com 2. Então esse é o nitrato, vamos separar. Então o cátion e o ânion aqui, ó, vai ser o Ca, que é o cátion, mais esse 2 vem aqui em cima, ou se você não lembrar disso, a família dele, o cálcio da família 2A, mais 2. E o nitrato, que é o NO3, tem uma tabelinha de ânions que você pode pesquisar em qualquer site de busca aí. Você vai ver que o nitrato tem carga menos 1, tá? Então isso aqui vai ser a separação. Mas como tem água, pensa na água também. E lembra que a eletrólise aquosa da água, né, vai ser H+, e O
H-. E de novo, né? 2 cátions e 2 ânions. Volte na sua tabelinha, volte no slide comigo. Então, aonde que está o Ca e o H+, né? Quem está mais para cima? Veja que o H+ está mais para cima. Então, vamos marcar ele aqui, ó. Agora, na tabelinha da direita, o ânion oxigenado, que é o nitrato, e o OH. Veja que tem o OH, né? E o ânion NO3, que são ânions oxigenados. O H está mais para cima. Então, vamos selecionar ele. Beleza? Agora, volte comigo aqui, ó. Então, eu selecionei o H, que está mais acima, e o OH, que está mais acima. Então, esses dois vão gerar duas reações. Então, você vai ter H+, e o NO3 não, o OH-. OH- fazendo a reação. Aí, o H+, vai ser a mesma que a gente fez aqui anteriormente, tá? Então, não vou perder muito tempo com essa. Ó. Então, vai ser 2 desse, mais 2 elétrons, produzindo o H2 na forma gasosa. E o OH, ele vai se transformar, eu vou precisar de 2 desse aqui, ó. Então na reação eu vou precisar de 2 desse. Por que 2 desse? Porque o OH, 2 desses, na eletrólise vai formar a água, H2O, mais meia de balanceamento, tá? Não é que significa que eu vou pegar o oxigênio e cortar no meio. É só um balanceamento. Mais meio em relação à proporção de O2 no formato gasoso. Então é só ver, ó, 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Meio vezes 2 dá 1 oxigênio, mais 1 dá 2 oxigênios. Desse lado, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então é só o balanceamento esse meio, tá? E 1 mol de água. E aí só está faltando os elétrons, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Substância simples vai ser 0, né? Embora a água tenha lá uma carga. Vamos pegar o oxigênio como exemplo, tá? Oxigênio vai ser 0, que é substância simples. Então menos 2 para 0, vou precisar somar 2 elétrons aqui, que vai ser a diferença, né? Que o 0 vai ser maior que o menos 1. Beleza? Então esses são os produtos. O que mais dá para formar ainda? O Ca mais 2 e o NO3 menos 1, dá para formar o sal em si. Então aqui você vai ter novamente a formação desse sal, né? Então, ó, Ca mais 2 mais o nitrato NO3 menos 1, isso vai estar em solução aquosa. Lembra que a somatória das cargas tem que ser sempre 0, tá? Então, mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, vou precisar de 2 nitratos para zerar a carga do cálcio. Ou aquele macetinho do ensino médio, passa esse 2 para cá e esse 1 para cá. Podendo formar CaNO3, aí coloca um parênteses, o 2 embaixo, tá? Então, na verdade, o CaNO3, né, ou seja, o nitrato de cálcio, ele não sofreu eletrólise. Aqui só sofreu eletrólise a água. Então, você pode ver, começou com o nitrato de cálcio e terminou com o nitrato de cálcio. Só que a água que fez a produção do gás hidrogênio e também do gás oxigênio. E aí você pode marcar a sua opção ali, ó. Volte no slide comigo para você ver a resposta. Então, veja lá. Então, os gases hidrogênio e cloro do primeiro? Sim, né? Ó, pode ver que foi hidrogênio e cloro. E gases hidrogênio e oxigênio no segundo? Sim, beleza? Então, pode marcar aí, seria esse exercício, a opção A. Beleza, galerinha? Então, volte comigo aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre isso, né? Tem 4 exercícios que eu planejei fazer, né? Daqui a pouquinho você vai poder assistir os próximos, mas não deixe de entender esse primeiro, tá? Que é uma base bem importante para os posteriores, até daqui a pouquinho.